Oi, seres humanos! Eu sou a Morgana, esse aqui é o História de Noah e hoje nós vamos conversar sobre a minha experiência com alfabetização. Como é que uma professora de história passou a alfabetizar crianças em 2021 sem nunca ter feito pedagogia por causa aí da crise financeira do coronavírus. Como todos vocês sabem, a maioria dos professores perderam seus empregos e essa foi a forma que eu encontrei de continuar trabalhando como professora, mas de forma particular. E aí então, eu tive que aprender esse novo ofício. Então, eu vou contar pra vocês o que eu achei, como foi a minha experiência, a realidade com os alunos e tudo mais. Então, roda a vinheta que a gente já começa. Oi, gente! Acho que a primeira coisa que eu tenho assim pra dizer é que Morgana, estudante de história, de licenciatura, lá na faculdade, pensava que era um absurdo, a coisa mais horrorosa que existia na face da Terra, a questão de dar aulas de matérias das quais você não fez uma faculdade, do quais você não foi formada para isso. Professores formados em história que dão aula de geografia ou vice-versa, ou gente que é formada em farmácia e aí entra pelo PSS para dar aula de biologia, que acontece bastante aqui no estado e tal. Eu achava isso um absurdo, uma coisa antiética até. Mas aí com o tempo eu fui vendo que é a realidade do nosso país e se tornou a minha realidade, porque eu realmente só trabalhei com história no meu primeiro emprego. Depois disso eu fui ser professora de aprendizagem, né, do programa de aprendizagem que a gente tem aqui no nosso país. Então eu dava aula de administração, de logística e etc. E depois, então, agora em 2021 eu tava dando aula de alfabetização para crianças. E aí, gente, é sempre um grande aprendizado pro professor. Primeiro adendo que eu tenho que dar é, estamos gravando isso num domingo, então minha família está aqui, vai ter alguns barulhos, eu sinto muito, mas é que eu não tenho outro período pra gravar, tá bom? Então, a gente vai ter que lidar com um pouquinho de barulho, de louça batendo na pia, provavelmente. Então antes, já segue o canal, deixa o seu curtir, se inscreve aqui embaixo, tá bom? Pra você receber todos os nossos vídeos. Se você é professor, a gente tem vários vídeos aqui pra você na nossa playlist de professores de primeira viagem. E aí a gente tem várias outras dicas nas nossas playlists de atividades, tanto pra aula de literatura, quanto pra aula de história. Então dá uma olhada lá que você vai encontrar material. Então, quando eu me vi nessa situação de novamente desempregada, se você quer saber por quê, como, onde e tal, a gente tem um vídeo só sobre desemprego aqui no canal, então não vou falar muito sobre isso, eu vou deixar linkado aqui também. E aí, então, a minha madrasta me deu essa ideia de entrar em contato com os pais do meu condomínio aqui, que tem crianças, pra eu começar a ajudar essas crianças a fazer as atividades, então, da sala de aula. Eu imaginei que eu ia pegar umas crianças de 10, 12 anos, ia sentar com elas e ajudar elas, né, em todas as atividades ali. A realidade que eu encontrei foi, como eu moro num bairro onde as pessoas são muito pobres, a maioria delas não conseguiam pagar isso, né, pagar aula particular. Então já começou pelo valor, eu tive que abaixar o valor para R$ 25, que é um valor de aula particular extremamente baixo. Tipo, acho que o mínimo é uns 30, 35, assim, que eles cobram aqui em Curitiba. Mas realmente, eu moro num bairro muito pobre. E aí, pra eu não ter gasto com gasolina, passagem, esse tipo de coisa, não que eu tenha carro, mas pra eu não ter gasto com passagem de ônibus, esse tipo de coisa, eu pensei, eu preciso conseguir clientes aqui ao meu redor, porque assim eu consigo ir de bicicleta. E aí eu consigo encaixar vários alunos no mesmo dia, porque eu não vou ter que ter esse deslocamento. Mas para isso eu precisava baixar o valor para ficar num valor que os pais conseguissem me contratar, não só para uma aula assim, olha, hoje, essa semana foi muito difícil, venha. Não, eu queria que eles me contratassem toda semana para aulas fixas, para eu conseguir fechar com eles assim um mês, né, um salário, para que eu pudesse confiar que eu ia ter aquele salário no final do mês. Sendo assim, eu caí em outra realidade, que é uma realidade que eu já sabia, né, porque pela minha experiência de vida e de professores, é que os pais, na maioria das vezes, não se importam muito com o que os filhos estão aprendendo, nem se eles estão tendo dificuldade, não, eles se importam com as notas. Se as notas vierem vermelha, aí é um sinal. Mas se eles realmente estão aprendendo, efetivamente compreendendo e colocando em prática o conteúdo,
Então, eu caí na realidade que eu não ia trabalhar com adolescentes, por exemplo, que é o público-alvo que eu realmente gosto de trabalhar, e nem com o pessoal do fundamental, ali com 10, 12 anos, para qual idade eu fui formada. Os únicos pais que estavam contratando professores particulares eram os pais das crianças que tinham que ter sido alfabetizadas ano passado, mas por causa do coronavírus vieram para casa e passaram o ano inteiro fazendo essas atividades em casa e terminaram um ano sem saber ler. Na verdade, sem saber o alfabeto. E aí então eu fui contratada por esses pais para basicamente fazer as atividades com eles que vinha da escola, porque os pais também não tinham esse tempo de fazer essas atividades, porque demanda bastante tempo e não tinham às vezes capacidade para ensinar a gente, porque realmente, né, não é um dom. A gente aprende como ensinar. E os pais entenderam isso nesse último ano que passou, que realmente você precisa saber ensinar. Não é um negócio que você fala, faz. Que não adianta você gritar com a criança que do nada ela vai conseguir fazer sozinha. Não adianta. Então eles tiveram todo o ano passado para passar por toda essa experiência extremamente traumática. E quando chegou então nesse ano, eles falaram, preciso de ajuda. Tipo, não me cabe, não consigo. E aí então eu fechei essas aulas com esses pais, cada um num valor diferente, né, dependendo de quantas aulas por semana, na condição de cada um deles, e no que eles viam mais necessidade. Tinham pais, por exemplo, que eu ia lá só para atividades de alfabetização, que eles conseguiam dar conta das atividades que a escola mandava, que então eu ia lá só para garantir que a criança ia conseguir aprender a ler. Eu tinha pais que eles não conseguiam fazer as atividades, e aí então eu sentava e fazia as atividades com a criança, e se sobrasse um tempo, o que raramente sobrava, a gente fazia alfabetização. Ou quando a própria escola mandava atividades de alfabetização ali no meio. E assim, era um mundo novo para mim. Eu tive que sentar, eu tenho vários colegas professores, e aí eu comecei a mandar pedidos de socorro para eles, mas eu tenho uma prima minha, Janaína, que trabalha com alfabetização, com pedagogia já há muitos anos, e aí ela me deu várias dicas, me deu material e tudo mais de como trabalhar isso com essas crianças. E acho que a principal dica que eu consegui foi a da Sandra Pugliese, eu acho que é esse Pugliese, acho que esse é o nome dela, eu vou deixar aqui. Ela tem um canal no YouTube e ela trabalha com o método das onomatopeias para alfabetização de crianças. Eu não sei se vai pegar com o reflexo, mas eu peguei esse método e eu fui basicamente pelas aulas dela, né? Eu segui a alfabetização em casa dela e eu senti muito resultado. E para mim foi muito maravilhoso, gente. Porque assim, ao contrário de história, que eu tenho muita lembrança de como eu aprendi história na escola e dos materiais que meus professores usavam e dos métodos deles, principalmente depois que eu comecei a estudar metodologia de ensino, eu lembrava muito do que os meus professores faziam. Com a alfabetização, eu não lembro. Eu não lembro. Eu lembro de quando a minha professora chegou pra mim e falou assim, você vai pra casa, passa o final de semana, segunda-feira eu quero você aqui com a tabuada do 1 ao 5 decorada. Eu lembro disso, eu devia estar na terceira ou quarta série, porque eu lembro que foi assim, tipo, oh, meu Deus, eu tenho um final de semana pra decorar isso. Mas a alfabetização não é uma lembrança que eu tenho, entendeu? Pra mim, eu sempre soube o que era o alfabeto. Eu sempre soube o que era ler. Ainda mais pensando que eu aprendi lá com o quê? 6 anos, eu acho. Então, assim, eu não lembro. Eu lembro que até o quarto ano, né, você tinha o ABC em cima do quadro e tal, mas eu não lembro do processo. Então eu tive que aprender esse processo. Então eu tive que lidar com muita insegurança, né? Eu tinha muito medo, assim, das crianças não aprenderem a ler, de eu estar fazendo errado, e sem nem saber, tipo assim, nem ter nenhum parâmetro de como saber se eu tava fazendo errado ou não. Eu descobri que eu tava fazendo certo porque as crianças começaram a aprender a ler. Eu acho que a coisa mais legal, assim, é quando elas falam a primeira sílaba delas, né? Quando elas conseguem fazer a primeira junção. Isso foi muito, muito, muito legal. Eu fiquei assim, tipo, nossa senhora, eu tô fazendo alguma coisa certa. E por que a gente pensa que a gente tá fazendo alguma coisa errada? Porque é muito difícil, gente, e demora muito. Porque assim, você vai ali, às vezes você tem que repetir para um ensino médio 1, 2 vezes o conteúdo, no máximo, entendeu? E de forma diferente, e aí eles pegam. Com a alfabetização, eu tive que me deparar com a realidade de que todo dia eu ia apresentar para eles o abecedário, a gente ia falar do ABC até o final, eu ia dar musiquinhas para eles, eu ia dar jogos para eles, e no dia seguinte eles iam olhar para o A e iam chamar o A de D. Ou que eles iam olhar para o P e iam chamar de X.
E que eles nem iam conseguir falar o nome W ou Y, tá? Que é uma coisa que nenhum deles consegue pronunciar. W e Y. E aí eu ficava assim, tipo, eles não conseguem nem entender que A sempre vai ser A. E que esse desenho, que o A sempre vai ser assim, e ele nunca vai mudar, e ele sempre vai ser A. Que o nome dele é A. E que não tem por que ele pensar que o nome dele pode ser outra coisa. E é a mesma coisa com os números, né? Porque daí você também tá apresentando os números ao mesmo tempo. E os números é o mais engraçado, porque eles sabem sempre, eles já sabem contar de 1 a 10, de 1 a 20, mas se você der um número aleatório pra eles, dar o desenho do número, eles não fazem a mínima ideia de que número é aquele. Pra mim, essa foi a parte mais difícil, assim, porque foi a mais chocante, de fazer eles entenderem que A sempre vai ser A, B sempre vai ser B, C sempre vai ser C, e aí vai. Então a gente primeiro começa com essa parte da apresentação, né? E aí depois da junção das sílabas. Eu acho muito engraçado porque assim, você fala, eles não conseguem, não conseguem, não conseguem. Aí você fala, eles não conseguem, não conseguem, não conseguem. Aí um dia você fala e aí eles continuam. Aí você fala, isso é mágica? Apertou um botão e foi? Mas não, é basicamente a repetição. Pensando aí que eles têm 6 anos. E aí acho que essa foi outra coisa, assim, que pra mim foi muito difícil. Acho que não difícil, acho que a palavra não é difícil, a palavra é diferente. Porque eu tô acostumado com o grau de retenção dos meus alunos ser menor, de você aí ter mais ou menos uns 20 minutos pra falar. Mas com uma criança de 6 anos, não passa de 10 minutos. E aí eu tinha uma aula de 1 hora. E não tem como você chegar pros pais e falar: então, seu filho cansou, o cérebro dele desligou e daqui não vai adiante. Não tem. Ainda mais quando eles estão ali sempre em cima, vendo a aula e tal. Não tem como eu simplesmente falar, então a gente vai dar uma pausa agora pra dar uma descansada no cérebro, pra dele reiniciar e aí a gente voltar de volta. Não, porque eles estão pagando pela hora fechada. Então eles querem que você passe atividade, tudo seguidinho nessa 1 hora completa. Essa descoberta, assim, do que fazer, né, nessa 1 hora para fazer esses descansos no cérebro deles, ao mesmo tempo que eles também estivessem ali aprendendo. Então, facilitava muito isso quando eu tinha as atividades dos outros professores, porque aí eles davam desenhos. A questão do desenho para essa idade é muito legal, porque é uma forma deles dar esse respiro, né, de desenhar e de pintar. E eu acho que essa questão dos professores, porque eu trabalhava com esses professores podiam não me conhecer, podiam não fazer a mínima ideia que eu estava ali, mas eles eram a minha grande salvação e também onde eu mais aprendi, assim, né? E que também me forneciam as maiores dicas, assim, de materiais e atividades. Então eu vivia pegando, assim, várias atividades que eles davam para um aluno, copiava, xerocava, tirava foto, pegava o link do vídeo para trabalhar com outro aluno. Eu tive professoras, assim, desses meus alunos, que mandavam coisas, cara, muito legais. Entendeu? Tipo assim, mandavam vídeos, mandavam jogos, faziam jogos. Coisas que eu, na minha capacidade de nunca ter estudado pedagogia, nunca ter entrado em contato com essas atividades, eu não fazia nem a mínima ideia de por onde começar a pesquisar. Então eu pegava essas atividades que elas mandavam e saía replicando, assim. E isso foi muito legal. Eu aprendi muito com essas professoras que não fazem a mínima ideia de que eu existo. E também me ajudava. É tudo colégio público dessas crianças. Tinha alguns. Teve uma professora em particular que mandava pouquíssima atividade. E umas atividades assim que eu conseguia ver que, tipo assim, não tava desafiando as crianças. Porque daí eu tinha esse olhar de comparação com as outras professoras, com os outros materiais dos meus outros alunos. Então daí eu acabava também complementando esse material desse meu aluno que eu achava que não tava tão desafiador. Essa descoberta dos jogos, né? Essa questão de que, assim, não tem como. Ele tem 6 anos, ele não vai aceitar que você fique falando, entendeu? Sempre ter. Toda aula tem que ter música. Toda aula tem que ter desenho. Toda aula tem que ter um jogo. Toda aula tem que ter alguma atividade diferente que não seja falar e escrever. Mas, ao mesmo tempo, toda aula tem que ter falar e escrever, porque ele tem que aprender a escrever. E eu acho muito interessante, porque, assim, sabe, eu sabia que as crianças não tinham o movimento da... como que a gente chama isso? Tipo, o movimento da escrita, né? Esse controle da mão. E isso é muito engraçado, porque a gente treinava esse controle da mão com as atividades de recortar e com a escrita em si. Ver isso, né? Essa evolução dos alunos que eles vão escrevendo. E eles sempre falavam assim, ai, prof,
por que que você consegue? Por que você corta melhor? Por que que a sua letra é melhor? Daí eu falei assim, mas é porque a professora é velha, a professora já fez muito disso. Você, quanto mais você fizer, melhor vai ficar. E aí, com o passar dos meses, assim, quando eles conseguiam, eu falei, viu? Você conseguiu. Por quê? Porque você fez bastante. Lembra que a prof disse? Então, trazer isso pra memória deles. E eles ficavam muito felizes, assim, quando eles conseguiam. Outra coisa muito legal que eu aprendi com eles é como que nessa idade eles basicamente funcionam por competição. Quando eles têm alguém para competir, funciona muito melhor, porque assim, o outro já sabe ler, entendeu? É uma habilidade que o outro conseguiu, ou o outro já sabe fazer essa junção de sílaba, então eu também tenho que saber. Então, quando a gente tem essa competição assim, funciona muito melhor. Então, eu acho que se eu tivesse em sala de aula com vários alunos, eu acho que isso deve acelerar o processo. Porque eu vi muito disso assim com os meus alunos, que como era aula particular e eles estavam sozinhos, eles não tinham esse negócio tipo, e daí que eu ainda não sei ler? Tipo, um dia eu vou aprender, entendeu? E esses alunos que tinham essa competição, né? Que tinham crianças, priminhos, irmãos, amiguinhos da idade que estavam nesse mesmo processo, quando eles viam que o outro já sabia, eles falavam, não, peraí. Então eu tenho que saber. Daí eles vinham com mais foco, com mais vontade. Mas aí a gente tem a dificuldade de trabalhar na casa, né? Porque tem a questão dos pais estarem perto. Eu sou aquele tipo de professora que preza muito pela liberdade do aluno, né? Da liberdade do aluno poder se expressar, da liberdade do aluno poder ficar com raiva, da liberdade do aluno poder dizer que não gostou, às vezes trocar uma atividade, ou, né, dar uma pulada. Não, hoje você não tá com mood para fazer isso, vamos tentar fazer outra coisa. E quando você trabalha com os pais, é muito difícil de trabalhar com isso, porque às vezes os pais vêm e chamam a atenção das crianças. Dependendo muito assim da família, do jeito que o pai chama atenção e de como a criança tá no dia. Mas na maioria das vezes dá uma quebra assim na aula, porque daí o aluno fica com raiva dos pais. E aí, como ele não pode confrontar os pais, o jeito dele é tipo fazer devagar, ou não fazer, ou enrolar, ou ficar tipo naquele mood horrível assim para continuar a aula. É complicado, né? Porque a gente tá acostumado com um negócio mais em sala de aula, da gente não irritar o aluno, né? E aí você tem que lidar com essa intervenção dos pais. Mas ao mesmo tempo é legal, assim, porque também os pais exigem mais dos alunos e fazem, não, eu quero que você preste atenção, não, eu quero que você aprenda. E isso é legal também. Então, ter que lidar com isso, sim, com essa questão de dar aula em casa e ter que lidar com a presença dos pais ali, né? Tipo assim, de eu não ter aquela liberdade da sala de aula de ser só você e o aluno, né? Foi diferente, mas foi legal também. E acho que o último ponto é a fofura dos alunos, né? Porque eu não estava acostumada a crianças tão pequenininhas. E elas são muito fofas, elas são muito amorosas. E quando elas gostam de você assim, é muito gratificante ver como elas trazem as necessidades delas, né? Elas falam, hoje eu não tô afim, prof. Aí do nada vem te dar um beijo, um abraço, ou ri, ou faz uma piada, ou te zoa às vezes. Por exemplo, eu tô com a unha gigante, né? Porque eu já tô uns 2, 3 meses deixando crescer que eu quero pintar. Mas eu nunca pinto. E aí teve uma semana que ela tava muito grande e eu dei umas arranhadas no meu aluno. Ia falar pra ele assim, tipo, escreve aqui. E às vezes a unha batia nele. E isso aconteceu uma semana seguida, assim, umas 3, 4 vezes. Aí na quinta vez, eu falei assim, te arranhei de novo, desculpa dele. Né? De novo você tinha que cortar essa unha. E aí, tipo, eles são muito sinceros, né? Eles falam mesmo. Quando eles gostam e quando eles não gostam da atividade. Por exemplo, eu tive uma aluna que falou pra mim, professora, eu gosto de pintar, eu gosto de desenhar, tipo, me traz mais desenho. E aí o outro falou, professora, eu não gosto tanto de música. Aí o outro, professora, mas eu gosto de desenho. Professora, eu gosto de música. Então, assim, de você ir adequando o material para cada aluno. Tem aluno que gosta muito de jogos. Eu tive um aluno que não gostava de jogo, gente. Não gostava de jogo. Eu tinha um aluno que toda vez que eu trazia jogo, ele pirava. Aí um outro aluno, não quero jogo. Aí o outro, eu quero música. Então, ao mesmo tempo que eu reutilizava esses materiais, eu também tinha que me atentar a esse detalhe. Cada um é individual. Eu não tô numa turma onde eu tenho que pensar em vários materiais para agradar vários alunos. Eu tô pensando no que agradar aquele aluno e como levar aquele aluno a aprender a ler e escrever. Então, muitas vezes, assim, às vezes eu tinha materiais muito legais, mas que não funcionavam com aquele aluno.
e que aquele outro, nossa, funcionava super. Um dos exemplos foi o livro. Eu li esse livrinho aqui, ó, que se chama E o Dente Ainda Doía, da Ana Terra, que é um livrinho muito lindo. Nossa, a história é muito legal, é muito divertida. Eu amei esse livro e eu trabalhei ele com os meus aluninhos. É uma história longuinha, assim, mas ela trabalha muito com repetição, repetição de números e de palavras. Então é muito legal porque traz essa questão, assim, de você ler aquela palavra várias vezes para você entender. E quando você chegar naquela palavra, tipo jacaré ou dente ou ainda doía, você pegar e ir direto, sabe? Acelerar essa leitura do aluno. Eu trabalhei isso. Teve uma aluna que adorou esse livro, amou a história e, tipo assim, gostou muito da história do livro e da experiência de ler um pouquinho, né? Porque o livro é realmente grande, assim, né? E a gente pôde trabalhar com o objeto livro, trabalhar com as imagens, porque os desenhos não foram feitos. São artesanatos, assim, que ela fez. Ela recortou, foram recortes de peças que ela montou, sabe? E aí, ela fazia isso, ela tirou foto para ser o desenho dos bichinhos. Então era muito legal porque a gente trabalhou com o objeto, livro, para ir desvendando qual que era o bichinho antes da gente ler o nome do bichinho. E foi muito legal. Mas com outro aluno não funcionou. Então, trabalhar com essas nossas decepções, achar esses novos métodos de trabalhar com cada aluno individual. Eu gostei muito, eu achei muito desafiante para mim esse ano. E foi realmente pensar nessas atividades, assim, do que melhor funciona para cada aluno e de realmente aprender e valorizar muito isso. Eu acho que, assim, quando eu tiver filhos, eu não vou querer fazer esse trabalho. Vou deixar as professoras fazerem isso, confiar elas, mas a importância, né, dessa educação em casa, de como eu tinha alunos que tinham muita dificuldade e aí os pais traziam esses vídeos que eu trabalhava em sala de aula pro horário que eles estavam em casa, sabe? Colocar essas musiquinhas, simplesmente fazer eles ouvirem, por exemplo, a musiquinha da Xuxa, do ABC, aquela musiquinha das letras falam, sabe? Ficar tocando para eles internalizarem a música e decorarem, para não ser só ali na sala de aula. E os pais que não faziam isso. Então, tipo assim, eu tinha alunos que, por verem videozinhos, assim, de matemática, de contagem, sabiam contar e sabiam reconhecer o número. E aí, alunos que eu falava, eu queria que você trabalhasse isso com ele, e daí os pais não trabalhavam, e daí eu voltava, o aluno estava no mesmo ponto, sabe? Porque no trabalhar em casa, a gente não tem essa continuidade, porque na sala de aula você tem os 5 dias direto. E aí você trabalha, você vai vendo a dificuldade no que eles estão em deficiência e você trabalha. Comigo não dava pra ser assim, porque eu tinha a demanda do que vinha da escola, então eu tinha que terminar aqueles bloquinhos. Então muitas vezes atrasava muito esses bloquinhos, porque o aluno ainda tinha dificuldades em coisas básicas. Que se ele ouvisse essas musiquinhas no horário que estava em casa, já facilitaria muito, mas não ouvia, entende? Os que ouviam tinham uma evolução muito mais rápida e muito mais eficiente também. Mas eu achei muito gratificante, eu achei um trabalho muito legal. Eu passei a valorizar muito mais o trabalho das professoras de ensino fundamental 1, que eu confesso eu não valorizava tanto, eu não entendia a complexidade, mas eu acho que a valorização ela vem pelo conhecimento, né? E eu não conhecia realmente, eu não tinha essa experiência, e eu comecei a valorizar muito, assim, essa questão desse primeiro ensino. Porque realmente eu já trabalho com a pessoa já sabendo o que é história, já sabendo o que é história do Brasil, já sabendo o que é o Mapa Mundi. E aí quando eu tive que começar a apresentar isso para as crianças e fazer essa primeira base mesmo, eu vi o quão importante é isso. Eu já sabia que era importante, mas agora eu realmente sei. Entende? Mas é isso, eu adorei essa experiência, realmente foi muito, muito válida, assim, pra mim. Principalmente de entender a escrita através dos sons, né? Da fonologia, eu não vou saber a palavra, mas, né, da fonética, Foi muito, muito legal. E eu não sei como vai estar o ano que vem, né? Por causa que as escolas já estão voltando e tudo mais. Mas se você tiver essa oportunidade de estar desempregado e puder trabalhar com essas crianças, eu acho que vale muito a pena. É um desafio que vale bastante a pena a gente enfrentar. Esse foi o vídeo de hoje. Volte aqui pra semana que vem para os próximos vídeos. Dá uma olhada nas nossas playlists. E é isso. Beijinhos. Tchau.